Esse vídeo vai ser talvez um dos vídeos mais polêmicos que eu já fiz, porque vai falar de política. Vou contar pra vocês por que eu sou contra o ele não. A gente tá nessa fase agora de votação pra presidente e tentando analisar candidatos, e você deve estar pensando o que tem a ver com dicas de trabalho do Edu. Será que o Edu vai se posicionar politicamente? E enfim, vai ter gente que vai ser contra. Tem gente que eu acho que não vai nem ouvir o que eu tô falando aqui nesse vídeo, vai nem assistir. Pelo título já vai começar a criticar, já vai fazer comentário negativo, porque tem gente que, infelizmente, muita gente hoje fica presa a ficar lendo esses headlines e acha que isso é a verdade. Toma isso como verdade, compartilha sem conteúdo, sem prestar atenção no conteúdo, sem ler mais a fundo, sem entender o que tá de contexto, e nem mesmo sarcasmo, porque sarcasmo é uma das coisas mais difíceis das pessoas interpretarem. Infelizmente as pessoas levam tudo a sério, acho que tá 100% do tempo falando aquilo de forma séria e não tá brincando, às vezes não tá sendo sarcástico ou irônico. Então é o seguinte, antes de mais nada, assiste esse vídeo, tenta pensar um pouco na perspectiva que eu tô colocando pra vocês aqui, e eu vou explicar por que tem um pouco de relação com o trabalho também, e é isso que eu quero falar pra vocês, e não vou falar aqui quem é a favor, quem é contra, é um pouco além disso, é mais pra você pensar um pouco e como que você vai trabalhar em cima do que eu acredito ser a forma certa de você pensar e executar seu plano aí pro seu voto, em quem você for votar, beleza? Ele não, é uma campanha que eu vi bombar, e tem gente fazendo passeata até, já em Dublin teve gente fazendo passeata no mundo inteiro, todo mundo um monte de gente que eu conheço tá postando no perfil deles em Facebook, em Instagram, um monte de celebridade e tal. Por que eu queria levantar esse ponto aqui com relação ao trabalho? Talvez vocês vão perceber como que isso tem uma relação muito direta com a questão de como você apresenta uma informação e quais são, sei lá, seus objetivos, seus princípios, o que você pensa. Então vou colocar o meu princípio com base na experiência que eu tenho aqui, vou colocar um princípio que eu acredito que muitas empresas tenham, muitas empresas que eu acompanho já há várias décadas, inclusive, empresas que eu vi inovar, empresas que eu vi crescerem nos últimos poucos anos, empresas que eu vi fazerem muita diferença no mercado, e vou te mostrar por que elas estão se dando muito bem e por que isso tem tudo a ver com o que você deveria pensar na hora de selecionar o seu presidente aí, na hora de você fazer o seu voto. Tem duas coisas principais que eu aprendi com relação a empresas e como que elas lidam com o mercado como um todo e como que elas pensam em crescer. Que duas coisas que eu acredito são as maiores falhas de uma empresa hoje, ou de uma pessoa, inclusive. Primeira coisa, o conformismo, e segunda coisa, você tentar falar mal do seu competidor ou tentar explorar alguma vulnerabilidade do seu competidor em seu favor. E vou falar um pouquinho mais do porquê. Conformismo. O que é o conformismo? O conformismo é quando você não tenta inovar, você tá confortável com a situação que você tá, você acha que você já tá num patamar que, enfim, tá indo bem, não mexe em time que tá ganhando, coisas estão dando tudo certo, ou tá tranquilo, não vamos tentar precisar fazer nada novo, não precisa mudar o que a gente tá fazendo hoje, não tem nada para otimizar. Isso é conformismo. E a questão da competição, eu aprendi muito isso com até time de vendas das empresas que eu trabalho e tal. O que é competição? É você não tentar explorar ou tentar trabalhar algum erro, alguma coisa que você desacredita, uma coisa que você não gosta de um competidor, pra tentar usar aquilo a seu favor, porque não é a maneira mais correta de você trabalhar, não é ético. Segundo, que você não tá, na verdade, apresentando o que você tem de bom, e como que você resolve um problema. Você tá, na verdade, tá apresentando o que outra empresa não tem de bom, o que outra empresa não tem pra ajudar, enfim, com aquele problema. Então o que eu penso quando você tá falando de apresentar um problema em competição, é você tentar apresentar o que você pode fazer pra resolver esse problema, o que você faz melhor, o que você é bom, o que você pode prover, e você trabalhar em cima disso. Muita gente já deve ter visto, às vezes você tá falando com uma pessoa de vendas, e a pessoa de vendas, na verdade, começa a ligação falando mal de uma competição deles, ou o cara te liga pra te apresentar um produto, começa falando mal do outro produto, e você tá, mas o que o seu faz de melhor? Por que você tá me ligando? Você tá ligando pra falar mal do outro, é isso? Então, são as duas coisas que eu acredito que são grandes falhas de empresas que não inovam e ficam conformados com o que tem e ficam, às vezes, usando outras empresas pra tentar se vender. Gente, desculpa o barulho que tá aqui, porque eu tô, na verdade, no lobby aqui do hotel. Eu tô em Portland essa semana, vou estar aqui na questão da competição. O mais importante na verdade, você tá deixando a pessoa sem escolha. Você não tá apresentando para ela opções, você tá, na verdade, apresentando um problema, você não tá apresentando uma solução ou soluções. Vou colocar vários exemplos aqui, você vai entender. Se alguém fala assim, pessoal, qual que é o restaurante que você me indica quando eu for pra Dublin? E aí alguém te responde falando assim, não vai no McDonald's. Pô, pra que time que você torce? Fala assim, Corinthians não, porque eu sou São Paulino. Você não fica falando dos lugares que você não quer ir ou dos lugares que você não gosta. E pra uma empresa, não tenta ficar pensando em como que você não tem que fazer naquela outra empresa, que produto que você não tem que comprar daquela empresa. Você entendeu o meu ponto? Outra coisa, pensa um pouco assim em atletas, pessoas que lidam com competição, com esporte. Pense em empresas que estão inovando agora no mercado, empreendedores que estão criando coisas novas agora. Vamos dar uma pensada um pouco nessas empresas muita gente conhece hoje que segue, tipo Airbnb, Dropbox, LinkedIn, Facebook, Microsoft, Google, empresas que estão se dando muito bem no mercado hoje. O que eles mais fazem, na verdade? Primeira coisa, eles tentam inovar, eles tentam desromper alguma coisa que tá, um conformismo que existe no mercado. O Airbnb, ele corrompeu esse mercado de hotel, que era um conformismo que as pessoas tinham. A opção que tinha era ficar no hotel, gastar uma grana, ou às vezes ir para um hostel e ir a 1880, sabe? Dividir casa. Ou, por exemplo, o Dropbox, que na época as pessoas estavam conformadas com usar um pendrive. E tem pendrive, tem CD para salvar no CD, vão salvar no DVD e é isso. Ou o Tesla criou, né, na verdade, uma forma de você trabalhar com um carro que tem uma
potência tão forte ou melhor até do que um carro comum, sendo um carro elétrico. Várias dessas empresas, o que eles tentaram fazer? Desromper o que era o normal, o que estava acontecendo ali de padrão. Eles tentaram quebrar esse padrão. E com isso eles começaram a inovar, mostrar que tem uma maneira diferente de você ver as coisas e uma maneira de você até fazer uma coisa melhor. Então eles foram atrás de otimização, de inovação, de mudança. E esse tipo de perfil é um perfil que você consegue agregar muito quando você tem uma crise, um problema. E aí você pega o oposto, a antítese disso, são empresas que não inovaram, empresas que quiseram ficar no conformismo. Por exemplo, a Blockbuster, a Kodak, a Nokia. Algumas delas estão tentando agora se renovar de novo, mas algumas delas simplesmente sumiram, perderam o mercado. O Netflix podia ter sido comprado pela Blockbuster quando a Blockbuster estava no auge e era a melhor empresa de locadora de vídeos, e a Netflix era uma locadora de vídeos, mas a Netflix resolveu inovar, a Blockbuster não, e hoje a Netflix é o que é, a Blockbuster não existe mais. Então, de novo, você tem que ficar pensando no que você vai fazer de diferente, como é que você vai mudar. E geralmente mudança vem de uma coisa que ou você tenta reinformar com um time que vai começar do zero, ou você vai tentar reformar, desrompendo efetivamente como as coisas funcionam hoje. Outra coisa que eu quero falar pra vocês também, essas empresas, depois que elas mudam, desrompem o mercado, elas não ficam conformadas, elas continuam indo atrás de otimização, elas continuam otimizando os sistemas deles, operações, marketing, a maneira com que eles trabalham com finanças, planos que eles têm, sempre continuam inovando, sempre. E o que tem a ver com o ele não, que eu falei pra vocês? Tem tudo a ver com ele não. Por quê? Porque hoje, a gente infelizmente, e eu falo a gente em nome do brasileiro, tá? Eu não tô fazendo isso, mas eu tô vendo praticamente todos os meus amigos fazendo isso. Tá todo mundo focado em falar mal, em vez de trabalhar no que você vai fazer pra solucionar esse problema. E isso vira um problema por si só, porque você tá começando a criar um criticismo, você tá apresentando problemas que, infelizmente, quando essa mensagem de criticismo começa a ampliar e cair em gente que tá dando só título, começa a gerar uma bola de neve de informação que você nem sabe se é verídica ou não, porque você leu alguém comentar num post do Facebook e você acha que isso é a verdade. Você tomou aquilo com verdade, só que aquilo vai se multiplicar, porque como você vai repassar essa mensagem, é aquela história do telefone sem fio. Quanto mais longe está esse telefone e você está passando essa mensagem, mais ele vai distorcendo e mais vai virando um problema, porque você tinha um problema que era às vezes desse tamanho, virou uma bola de neve, um mega problema, e aí tá todo mundo inconformado. Outra coisa muito grande que está acontecendo aí, essa separação das pessoas, sabe? Em vez de vocês se unirem, a gente tá unido para trabalhar numa solução de um problema, a gente está se fragmentando, a gente está virando pedaços de gente que cada um pensa numa coisa, começa a se extremizar nas opiniões, de novo, por conta de você estar falando de mal de alguma coisa, você está apresentando no negativo, tá focando no negativo. De novo, não tô falando quem é contra ou a favor Bolsonaro, não tô falando disso, não tô falando quem é contra ou a favor ou ele não. O ponto é, ficar falando mal não vai te levar a lugar nenhum. Vamos pensar agora nas coisas positivas, o que você pode apresentar para solucionar esse problema. Eu não tô falando você enquanto você não é um candidato, mas você pode apresentar algumas coisas que o candidato que você mais se relaciona tem de positivo, e você pode apresentar isso para as pessoas, usar a sua força que você tem, essa energia que você tá tendo aí para falar mal, para falar bem, para falar, ó, pessoal, vamos pensar aqui um pouquinho nisso aqui que tá acontecendo. Saiu um vídeo recente do Castanhari que eu recomendo muito vocês assistirem, porque ele apresenta de forma igual e neutra todos os candidatos que existem à presidência, tentando compilar tudo, né? Então não tem mega tempo para todo mundo, são mais ou menos 15 segundos por pergunta, onde eles têm as oportunidades de apresentarem os planos deles, enfim, e você conhecer um pouco mais de alguns outros candidatos que às vezes você não teve tempo de conhecer. E voltando aqui ao ponto de como você relaciona isso com uma empresa. Hoje, se você pensar num partido político como se fosse uma empresa e o candidato à presidência daquele partido como se fosse um CEO daquela empresa, você tem muita relação com o que está acontecendo, que eu dei exemplo para vocês, que é o seguinte: como é que esse CEO e essa empresa, né, como é que esse candidato à presidência e esse partido, como é que eles vão trabalhar para solucionar esses problemas que a gente tem hoje no país? Como é que eles vão trabalhar para o que eles têm de proposta, qual que é a missão deles, quais são as estratégias, os objetivos que eles têm e quais são os planos de execução disso para resolver esse problema? E você consegue observar isso e assimilar isso muito fácil com uma empresa, uma operação de uma empresa. Como é que uma empresa resolve os problemas que existem, que elas têm para resolver, e mercado, enfim. E a gente, enquanto consumidor desse produto, a gente compra ou não o produto, certo? A gente tá ligado ou não nesse produto, a gente acredita ou não naquele produto que vai resolver esse problema. Mesma coisa para você selecionando o seu candidato. Você pensa que esse produto, né, esse partido e esse candidato à presidência vão resolver esse problema, então você consome ele, você passa a ser o consumidor, nesse caso você passa a votar por essa pessoa e você vira um advogado daquilo, você pode ser um embaixador e ajudar a espalhar essa mensagem. Se você acredita que esse candidato ou candidata sejam o melhor, você pode usar a sua energia nas redes sociais, essa força social que você tem, esse poder de alcance que você tem, para isso, ao invés de ficar falando mal, porque de novo, falando mal, você só tá falando de um competidor, você não tá falando de mais nada, você não tá apresentando nenhuma solução. Esquece parte política, pensa na questão, sei lá, pensa no futebol. Você já viu alguém ficar postando Corinthians não, Palmeiras não? Você não posta isso, você posta as vitórias, as coisas que você quer, o seu time. Você não fica postando McDonald's não, ou Burger King não, sei lá. Você posta o lugar que você gosta, você recomenda uma coisa que você gosta, você não fica apresentando o que não fazer, porque isso não ajuda nada, você só tá apresentando um problema ali, sendo negativo. Eu não queria me posicionar aqui politicamente, porque tem muita coisa que eu tô acompanhando por não estar literalmente, fisicamente no Brasil, mas eu comecei a acompanhar, vendo que eram propostas que tem de quem são os candidatos e ler um pouco mais sobre eles. E vou falar pra vocês que, de novo, essa aqui é uma opinião do Edu, pessoal, você pode se discordar, fica à vontade, mas um dos candidatos que eu li e eu consegui
assimilar muita coisa foi o João Amoedo, que é do Partido Novo, né? Que é um partido literalmente novo. O João Amoedo também não tem uma história, um histórico político. Ele, na verdade, ele vem de empresa, ele vem de um mundo privado, conquistou sua carreira aí, e chegou a vice-presidente, trabalhou em banco por muito tempo, mas ele trabalhou em outros lugares também. Só que eu achei muito coerente a maneira com que ele apresentou muita coisa, porque eu acabei ouvindo, por acaso, uma entrevista dele no Leadercast, que é um podcast de liderança, onde ele fala muito mais do ponto de vista de um líder, né? De como você, enquanto líder de uma empresa, alguém que tem uma posição, um status maior, como é que você trabalha em cima disso. E nem era muito uma perspectiva política, mas eu consegui assimilar muita coisa do que ele fala e com o que ele faz e que ele apresenta, com que CEOs e muitos empresários de empresas grandes que eu conheço apresentam também essas ideias e a maneira com que eles executam elas. E eu achei muito legal isso, me assimilei muito com isso. E de novo, vou falar pra vocês aqui algumas coisas, podem discordar, enfim, eu tô colocando minha perspectiva, tá? Enfim, tem que ficar justificando tudo aqui, porque senão vira um monstro. Então assim, por que eu achei interessante? Primeiro, porque eu valorizei eu ouvi sobre as mensagens, como ele tinha para apresentar, eu consegui associar aquilo com realidades e coisas que eu tô acostumado a ver. E terceiro, que é o mais importante, eu concordei com as opiniões e muitas coisas que ele apresentou. Então eu acho que a maneira de você analisar um candidato hoje são essas três. Tem valor no que ele tá falando? Tem coerência no que ele está falando? Você consegue associar isso, é contextual, você consegue pôr isso numa realidade, realmente isso é uma coisa que pode efetivamente acontecer? E aí o terceiro, e mais importante, você concorda com isso que foi apresentado por ele? Você está de acordo com que esse projeto, esse plano, essa proposta tá te apresentando? E na entrevista lá do Leadercast, que é uma entrevista bem curtinha, são 40 minutos, se você quiser ouvir, baixa o podcast do Leadercast, você tem lá a entrevista dele, uma das mais recentes. E o que foi legal, o que eu achei legal que ele apresentou foi justamente quando as perguntas surgiam do tipo, mas por que você não tá afiliado com um outro partido para às vezes você ganhar mais força? Porque ele tá sendo um empreendedor no fim das contas, porque ele tá criando um partido, que é uma empresa no fim das contas, ele tá tendo que passar por todos os processos de uma empresa, tá tendo muita resiliência, porque infelizmente no Brasil é muito difícil você conseguir criar um partido político, tem muita burocracia, eu imagino que muito mais do que você abrir uma empresa mesmo, levantar isso e criar uma relevância, enquanto quando um partido que já tem história, que já tem dinheiro, já usa fundos públicos, e ele tá tentando fazer isso com fundos privados, não tá usando fundo público, enfim, é um monte de coisa que tá acontecendo que eu, enfim, achei muito legal, achei legal como ele apresentou e como que ele tá mostrando passo a passo o que ele tá fazendo e como é que ele tá alcançando essas coisas que são os milestones. E aí ele até coloca exemplos, né? Ele fala, você enquanto um atleta, você pensa em cada estágio que você tem que passar e cada milestone que a gente chama de que você vai alcançar para você chegar no seu objetivo final. Mostra isso de uma forma muito, muito coerente. Tenta pensar um pouco além, como é que a pessoa vai executar isso que ela está falando que vai executar, o que vai acontecer, qual vai ser a consequência dessa execução que eles estão fazendo. Ao mesmo tempo ele também fala de desafios que eles têm, porque, de novo, o partido, como é um partido novo, ele tem percentual muito baixo de conhecimento, as pessoas às vezes conhecem a proposta que ele tem, e ele não tem tempo de TV para, por exemplo, entrar num debate político, participar de entrevistas maiores, se eu não me engano, acho que o tempo dele é 6 segundos, é o mínimo tempo que o cara tem. Então, uma coisa que ele está tentando trabalhar é as redes sociais, e aí ele fala justamente, tipo assim, a gente tem o maior poder na nossa mão hoje, que é as redes sociais. As pessoas conseguem alcançar tanta gente com isso. E de novo, vai minha mensagem. Infelizmente as pessoas estão usando essa força que elas têm para simplesmente falar de uma coisa negativa. Apresentar as propostas e as coisas que você vê que são positivas. Começa a apresentar isso, foca a sua energia nisso, no que você tem, o que esse candidato que você tá apoiando, que você conhece o trabalho, ou às vezes você acredita ser um potencial. Por exemplo, no meu caso, eu vejo um potencial nele, porque eu sei que ele, enquanto empresário, sucedeu, ele teve cargos altos, ele criou um partido que passou por vários perrengues aí de limitações ou até burocracias políticas para conseguir ganhar um status em algum lugar. E o cara tá tentando, ele se mostrou muito coerente nisso, e posso estar errado, mas eu hoje tô acreditando nesse potencial, e isso pra mim vem muito a ver com essas empresas que hoje se desafiam e tentam inovar, tentam mudar as coisas, que tentam desafiar como as coisas são feitas hoje, e talvez seja uma oportunidade de uma coisa nova pra gente, porque, de novo, a gente precisa dessa inovação, a gente precisa de gente que não tá conformada, e às vezes o ele não, às vezes o ele sim, que for, whatever, é conformismo, porque assim, não tem nada melhor. Não sei se não tem nada melhor, às vezes tem alguma coisa melhor, só que esse melhor às vezes é tão pequeno, às vezes é uma oportunidade em sei lá quantas, que você não vê, às vezes você ignora, você fala assim, mas nem tem chance, mas não tem chance porque a gente não tá dando essa chance, a gente tem o potencial de dar chance para pessoas que não tem, a gente tem o potencial de colocar as pessoas no patamar e tirar dos patamares, a gente tem o potencial de lutar por alguma coisa e depois lutar contra essa coisa, a gente pode usar isso desde que a gente esteja unido. Então se a gente não tá unido, não vai adiantar nada, não adianta a gente tentar 10% da população falar uma coisa, 10% falar outra, vamos tentar se unir para apresentar as coisas que a gente quer, para resolver os problemas, e não para continuar com o problema, continuar negativo e continuar se dividindo cada vez mais, que quanto mais dividido a gente tá, menos força a gente tem. Então vamos fazer isso, vamos tentar unir
mais, vamos tentar pensar mais no que a gente quer fazer junto para melhorar o Brasil, o que a gente quer fazer junto para poder tornar um candidato que vai ter relevância, que vai aparecer ali, que vai poder potencialmente até ganhar, quem sabe, né? Porque esse é o objetivo final. Então, de novo, meu pedido aqui para vocês é que vocês trabalhem mais no que vocês querem apresentar para solucionar os problemas, o que vocês acreditam que vai solucionar os problemas, ao invés de simplesmente criar um bolo de neve ou apresentar um problema numa escala que não vai necessariamente trazer uma solução para esse país. Essa é a mensagem. Eu respeito a opinião de vocês, vale essa cutucada. Assiste o vídeo do Castanhari, sabe, vai atrás, consome informação das pessoas que você acredita, consome informação dos candidatos que você está vendo potencial e trabalha em ganhar mais e usar sua força social para espalhar essa mensagem das soluções que você pode ver e não de ficar apresentando só problema. Se vê semana que vem, pegar um café. Tchau.